Muito boa tarde a todos. A número legal, tenho a satisfação de declarar abertos os trabalhos da 27ª sessão ordinária da primeira Câmara deste Tribunal. Cumprimento os eminentes conselheiros, a senhora Procuradora do Ministério Público, o senhor Procurador da Fazenda do Estado, o senhor Secretário-Diretor-Geral, a todos aqueles que nos honram com suas presenças e acompanham as nossas sessões. Ata da sessão anterior sobre a mesa, se vossas excelências estiverem de acordo, vou dá-la por lida e aprovada. Peço ao senhor secretário que providencie a colheita das assinaturas. Senhores conselheiros, palavra é de vossas excelências. Não havendo interesse, indago a doutora Renata Constante Sestari se há vista ou sustentação de interesse do Ministério Público. Não, excelência. Agradeço a vossa excelência e passamos à ordem do dia, sessão estadual, portanto. Relatórios e votos individualizados, itens 1 e 2, pregão eletrônico e contrato de interesse da FDE e pregão eletrônico e contrato da Universidade de São Paulo. A convergência na instrução pela aprovação, os meus votos acompanham. Em discussão, em votação, aprovados. Pregão presencial, contrato, termos aditivos, Secretaria de Estado da Saúde pelo Conjunto Hospitalar do Mandaqui e Unihealth Logística, serviços logísticos em geral no âmbito daquele conjunto. A instrução de Jurídica, Chefia SDG pela reprovação, PFE e Economia pela regularidade dos atos praticados. Há aspectos que foram afastados ao longo da instrução, contudo, outros importantes remanescem. O Conjunto Hospitalar do Mandaqui deixou de comprovar a adequação da quantia avançada em relação aos preços correntes no mercado à época da disponibilização do instrumento convocatório. Propícia a intervenção de assessoria técnica quando salientou a reprovação nesta Corte da utilização de orçamento pesquisado sempre perante as mesmas 3 empresas em ajustes que envolveram a Unihealth Logística, sendo que 2 delas atuam em ramo de atividade diverso. Bem ilustra a situação o julgado citado por SDG, TC 513/2007, cuja principal parte, no que diz respeito ao que ora impugno, está transcrita no relatório disponibilizado a vossas excelências, assim como no voto. De igual maneira, considero injustificadas as objeções que incidiram sobre a qualificação dos licitantes, tendo em vista que apenas uma interessada compareceu à disputa. Nesse sentido, a exigência de que membros da equipe técnica fossem pós-graduados ou tivessem experiência anterior, bem como fixação de único dia para a realização da visita técnica. Voto pela irregularidade, aplico multa de 200 UFESPs à autoridade responsável, autos ao Ministério Público. Em discussão, em votação, aprovado. 4 e 5 em conjunto. Desculpe. Dispensa licitação, contrato, EMAI com Engeterra Engenharia, prestação de serviços de desassoreamento com barcaças, escavadeiras e caminhões basculantes no canal do Rio Pinheiros. Sobre a matéria, representação apresentada por Ulisses Sartori. A instrução está dividida. Das questões arroladas na representação, considero de maior gravidade aquela relativa ao possível favorecimento da empresa contratada pela EMAI, tendo em vista a existência de vínculo parental entre os diretores de ambas as partes, uma vez que a comprovação de tal favorecimento realmente poderia comprometer o ajuste. Como bem observado por SDG, no entanto, não há nos autos comprovação inequívoca e irrefutável acerca da afirmação, bem como não foi demonstrada a influência de tal circunstância na contratação em apreço, ficando restrita à mera presunção e, portanto, não podendo ser aceita para o fim de condenar o ajuste. No que tange à dispensa de licitação e contrato, a maioria das impropriedades suscitadas na instrução restou elidida, remanescendo, contudo, uma com força suficiente para, por si só, comprometer a regularidade da matéria, qual seja a falha relativa à ausência de ampla e prévia pesquisa de preços. Não abarcou a pesquisa apresentada todos os itens, eu cito como exemplo,
a parte atinente à mão de obra, demais veículos utilizados, custos de combustível, etc. Eu, com isso, acolho as manifestações do Ministério Público e de SDG, voto pela improcedência da representação, porém pela irregularidade da dispensa de licitação e decorrente contrato, aplicando multa de 200 UFESPs aos responsáveis. Em discussão, em votação, aprovado. Concorrência e contrato DR com Solis Terraplenagem, obras de serviço de pavimentação da estrada vicinal BAS 123. A matéria é recorrente em nossa jurisprudência, o Pleno fixou posição no sentido de que a visita técnica em licitações dessa natureza, exigida por engenheiro civil, ela é pertinente, bem como a alteração dos editais do DR permite, diante da competitividade e da economicidade do ajuste, se releve a questão da garantia de participação. Julgo regular a matéria. Em discussão, em votação, aprovado. Concorrência, contrato, termos de aditamento, recebimento provisório e recebimento definitivo, CPTM com projeção e engenharia. Serviço especializado em engenharia e arquitetura para executar obras de readequação funcional e acessibilidade nas estações CEASA, Vila Lobo Jaguaré, Cidade Universitária, elaboração de projetos executivos e execução de obras de acessibilidade em mais 7 estações da linha C, Osasco, Grajaú, da mesma companhia. Contratação teve como origem licitação convenientemente divulgada, que atraiu 56 potenciais interessados, dos quais 27 acorreram efetivamente ao pleito, sendo 24 propostas habilitadas. A elaboração do edital foi precedida de parecer técnico-jurídico, orçamento sustentado por indicadores idôneos, reserva de recursos compatível com a despesa, autorização dos órgãos competentes e respeito aos comandos legais de regência. Com base nesses elementos positivos, avalio com cautela e reflexão os apontamentos de irregularidades, até porque os órgãos técnicos opinativos haviam, a princípio, se manifestado pela aprovação da matéria in totum e, ao final da instrução, reverteram suas opiniões. De início, afasto a anotação relativa ao instrumento de fiança, já visto que a origem logrou corrigir o desacerto sem dano para a avença. Na mesma linha, relevo a remessa intempestiva de papéis a esta Corte, conquanto a falha comporta a recomendação. Dito isto, os demais deslizes podem ser seccionados em 2 vertentes, a saber, a primeira, relacionada à formalização do edital, consubstanciada no item 8.3, qualificação técnica, que teria afrontado os ditames da súmula 24, e no item 5.3, vistoria técnica, que teria reduzido o prazo de disponibilidade da convocação. A segunda vertente se refere a pretenso defeito no projeto básico, que, no entendimento de assessoria técnica, teria contaminado os termos aditivos. Vejamos, em primeiro lugar, as cláusulas editalícias impugnadas. O referido item 8.3 determinava literalmente que a concorrente comprovasse estar apta a desempenhar atividades pertinentes e compatíveis com o objeto do certame, nos exatos termos ditados pelo artigo 32 da Lei de Licitações. Muito embora, em 2008, já vigesse a súmula 24, cogito considerar que o deslize restou absorvido pelo expressivo número de 24 concorrentes habilitadas, ou seja, a falta de contemplação de percentuais específicos para as parcelas mais representativas da execução pretendida não prejudicou o concurso de interessados e a oferta de propostas, não tendo representado concretamente exigência de comprovação de desempenho integral, não desaguando em nenhuma exclusão da competição. No que tange à limitação de dias para visitação ao local das obras, avalio que, no caso específico, os argumentos de defesa merecem acolhida, porquanto considero que se trata de avaliação técnica a ser realizada em linhas ferroviárias em pleno funcionamento, demandando atenção e garantia de segurança, tanto para os usuários quanto para os prepostos dos participantes do torneio. Bem assim, nenhum licitante foi prejudicado ou alijado da disputa em função desse requisito. E eu observo, conselheiro Josué Romero tem até uma contratação da mesma CPTM em que esse mesmo aspecto foi veberado e encaminha, no que diz respeito à questão da visita técnica, conclusão no mesmo sentido. Cuidando agora da segunda vertente de apreciação, calculo, com fundamento nos dados coletados durante a instrução, que os aditamentos contratuais podem ser considerados formalmente em ordem, porque seguiram as premissas legais de estilo,
além de não haverem feito desbordar os limites de prazo e valor esculpidos na Lei de Licitações. Ademais, tendo em conta o lapso temporal decorrido, em oposição à tese de ATJ, abstenho-me de associar o projeto básico aos instrumentos modificativos subsequentes. Em outras oportunidades, e arrola jurisprudência nesse sentido, esta Corte já se deparou com avanças em que as condições do subsolo constituíram fonte de incerteza na execução de obras, posto que, mais das vezes, as intervenções subterrâneas pré-existentes não estavam contempladas em mapas e cadastros confiáveis e precisos. Mas, reputo que também assiste razão ao defendente no fato de que muitas das tarefas avaliadas por ATJ, sofreram a ação de eventos naturais e intempéries. O laudo técnico, composto no ano 2013, recaiu sobre ações realizadas em 2009 e 2010, sendo de se destacar que parte das tarefas adicionadas tiveram caráter provisório, como a instalação de acessos temporários para usuários de estações, enquanto se concluíam outros empreendimentos. Ademais, é certo que as diretrizes governamentais de urbanismo, acessibilidade e segurança experimentaram aprimoramentos frequentes que tiveram o condão de demandar alterações em ajustes em curso. Vale chamar a atenção para a novel integração do modal de transporte ciclístico às estações de trem, demandando, por exemplo, adaptação de espaços, alteração de equipamentos de segurança e acomodação de rotas de acesso. Por tais razões, tendo a avença se encerrado com resultados positivos para o atendimento do interesse público, em face da aceitação definitiva das obras, meu voto é pela regularidade com recomendações. Está em discussão. Em votação, aprovado. Eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes tem a palavra para os itens 8 e seguintes. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhora procuradora do Ministério Público de Contas, senhor procurador da Fazenda do Estado, senhor secretário-diretor-geral, cumprimento todos os presentes. Eu relato o item 8. Aqui examina-se prestação de contas da Secretaria do Estado da Justiça e da Defesa e da Cidadania. São contas relativas ao exercício de 2010. Assessoria Técnica, Procuradoria da Fazenda do Estado e SDG, todas se manifestaram pela regularidade da matéria. No exame individualizado de cada um dos processos das UGS integrantes, não foram apresentadas falhas significativas. Eu destaco que as contas do órgão referente aos exercícios de 2007, 2008, 2009 já foram julgadas regulares por essa Corte. Encaminhei previamente relatório e voto a Vossa Excelência e acompanho a instrução e voto no sentido da regularidade das contas. Em discussão, em votação, aprovado o voto. O item 10 examina-se um contrato entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, e a empresa Carbocloroquímicas. A TJ da área econômica, chefia, PFE, MPC e SDG, todos se manifestaram pela regularidade. Encaminhei previamente relatório e voto e acompanho a instrução e voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. E no item 10, exame-se pregão um contrato, termos pactuados entre a CESP, Companhia Energética de São Paulo, e a empresa ABB Limitado, objetivando o fornecimento de transformadores. Aqui toda a instrução, fiscalização, assessoria técnica, economia, engenharia, chefia TJ, PFE e Ministério Público de Contas, todos foram pela regularidade da matéria e conhecimento dos termos de recebimento provisório e definitivo. Acompanho a instrução pela regularidade. Pela regularidade, é o voto da senhora relatora, que está em discussão. Em votação, aprovado. Eminente conselheiro Josué Romero, para os itens 11 e seguintes. Senhor presidente, senhora conselheira, senhora procuradora, senhor procurador, senhor secretário, itens 11 a 14 em conjunto. Trata-se de instrumentos contratuais celebrados pelos órgãos da administração estadual, Hospital Geral de Vila Penteado, Fundação para o Remédio Popular, Centro de Processamento de Dados da Polícia Militar e o Departamento Aeroviário do Estado. Em todos eles, acompanho a manifestação dos órgãos da Casa e voto pela regularidade dos instrumentos contratuais, com as ressalvas e recomendações que constam da íntegra dos votos. E voto ainda pela improcedência da representação tratada no item 11. Voto em discussão.
Em votação, aprovado. Item 15. Trata-se do exame de 5 termos aditivos ao contrato celebrado entre a FDE e Ticket Serviços para fornecimento de vales-refeição na forma de cartão eletrônico. A licitação e o decorrente contrato foram julgados irregulares pela Corte. Aqui, portanto, incide o princípio da acessoriedade, maculando os termos aditivos em exame. Assim, voto pela irregularidade da matéria, porém, voto pelo conhecimento do termo de encerramento e das devoluções de calção. Em discussão. Em votação, aprovado o voto. Senhor presidente, hoje foi protocolado um pedido da defesa para a vista dos autos. Assim, eu peço a retirada de pauta do item 16, com retorno ao gabinete. 16, retorno ao gabinete do eminente relator, que continua com a palavra. Item 17, em exame, convênio celebrado entre a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, através do DAEE, e a Prefeitura de Ibitinga, para execução de projetos e obras relativos ao tratamento de esgoto no município. Após regular instrução do feito, remanesce, sem adequada comprovação, a compatibilidade do montante ajustado com os valores vigentes no mercado à época da celebração da avença. Assim, na companhia da TJ e PFE, voto pela irregularidade do convênio em exame. Em discussão. Em votação, aprovado o voto. Agora, item 18, em exame prestação de contas de recursos repassados no exercício de 2008 pela Fundação Casa, a entidade Associação dos Moradores do Jardim Zaira, em face do convênio que tem por finalidade a cooperação no atendimento ao adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas. Os órgãos da Casa manifestam-se pela boa ordem da prestação de contas em exame. Assim, voto pela regularidade da matéria. Em discussão. Em votação, aprovado. Encerramos a sessão estadual. Doutor Denis, agradeço a presença de Vossa Excelência na representação da Fazenda do Estado e passamos à sessão municipal, onde há solicitações de sustentação oral. Proponho a Vossas Excelências a inversão de pauta para que os eminentes advogados possam, de imediato, promover a defesa de suas posições. Assim permitido, eu apregoo a doutora Iris Pedroso Lippe para os itens 39 a 41, que serão relatados em conjunto pela eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes. Boa tarde, doutora Iris. Uma satisfação contar com Vossa Excelência na tribuna da defesa. A palavra é da senhora relatora. Cumprimento a doutora Iris Lippe e faço uma síntese do relatório. Trata-se aqui de pregão presencial e dos decorrentes contratos, firmados entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e as empresas A Virtual SP Empresarial Limitada e EPPV e Distribuidora Limitada. A licitação foi para aquisição de kits escolares para educação infantil e ensino fundamental. Também a análise no TC 2033, que abriga uma representação formulada pela VIX Comercial Limitada, contra edital em comento, sustentando possível direcionamento em razão da exigência de selo do Inmetro dos cadernos, em ofensa à súmula 17 dessa Corte. Ao proceder à instrução inicial do feito, a fiscalização a cargo da UER de Sorocaba opinou pela irregularidade da licitação e dos contratos, apontando, em síntese, que o orçamento estimativo foi baseado em pesquisa realizada com apenas uma empresa, a qual se sagrou vencedora em 4 dos 5 lotes colocados em disputa. Restrição a produtos de origem estrangeira, em ofensa à previsão do artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei 8666, com a desclassificação de amostra de tais produtos. Detalhamento excessivo dos itens que deveriam compor os kits, sem justificativa técnica, reduzindo a competitividade e inviabilizando a obtenção da proposta mais vantajosa.
ausência de critério para o exame das amostras, ausência de definição da composição da comissão responsável para tal mister e falta de previsão da presença dos interessados nos testes, contrariando os princípios da transparência e da objetividade. Apesar do valor contratado ter ficado abaixo do estimado, a soma dos preços da licitante vencedora é 29,88% maior que o total das ofertas de melhor preço. Assim, em decorrência das desclassificações das propostas, em razão da rejeição das amostras, a administração arcou com um prejuízo de R$ 1.049.231,91. Possível direcionamento do certame, por conta das mencionadas desclassificações. No lote 1, foram desclassificadas 7 proponentes de melhor preço. No lote 2, foram desclassificadas 4 proponentes de melhor preço. No lote 3, foram desclassificadas 5 proponentes de melhor preço. No lote 4, foram desclassificadas 8 proponentes de melhor preço. E no lote 5, foi desclassificada uma proponente de melhor preço. Em relação à representação, a unidade de fiscalização manifestou-se pela perda do objeto, tendo em vista que a origem registrou uma mensagem na página de licitação eletrônica do Banco do Brasil, antes do início do recebimento das propostas, informando os licitantes acerca da dispensa do selo do Inmetro nos cadernos. A Secretaria de Diretoria-Geral manifestou-se em diversas oportunidades, manifestando pela irregularidade da licitação e dos contratos, bem como pela perda do objeto da representação. Essa é uma síntese do relatório. Doutora Aires, a palavra de Vossa Excelência pelo prazo regimental. Boa tarde. Quero cumprimentar todos os presentes na pessoa do presidente dessa sessão e quero me dirigir principalmente à conselheira Cristiana, relatora deste caso, e gostaria de fazer algumas observações. Em relação ao orçamento, não obstante constar que havia sido feito um único orçamento, na verdade, a Prefeitura havia feito 2 orçamentos, tendo a opção de utilizar apenas o de menor preço para iniciar o pregão eletrônico. E ela assim fez porque entendeu que não precisaria fazer a média de demais orçamentos, porque também haveria a própria competição que, de fato, houve com a presença de 13 licitantes. Então, a compatibilidade de preço foi possível se aferir, não apenas porque nós tínhamos 2 orçamentos, mas também pelo número considerável de empresas que participaram do certame. Em relação às desclassificações, que acho que é um ponto bastante importante, nós temos que entender que, quando o edital foi realizado, não obstante com talvez exacerbada em relação a não poder ter produtos estrangeiros, mas que nós tínhamos muitos produtos nacionais que também poderiam preencher as exigências previstas no edital, né, dos produtos. E eu acredito que à época, em 2009, como ainda não havia um posicionamento da Casa em relação à restritividade, que seria restritivo não aceitar, eu gostaria que, se possível, isso ficasse, considerando todas as questões, talvez na recomendação. Lembrando que a Prefeitura de Sorocaba, este foi o primeiro ano que ele fez esse tipo de licitação, e no ano seguinte, essa restrição já não aconteceu. Me parece que a restrição a produtos estrangeiros se deu por conta de alguns produtos poderem se mostrar tóxico e esse material adquirido eram para crianças muito pequenas, de 1 a 4 anos, de 4 a 7 anos, enfim. Mas também me parece que essa questão, por si só, isolada, foi considerada restritiva. Nós procuramos demonstrar na manifestação realizada pelo ex-prefeito os inúmeros produtos nacionais que poderiam ser apresentados. Todas as empresas que foram desclassificadas foi porque não apresentaram o mínimo exigido de peso
em relação aos produtos. Nenhuma delas foi desclassificada de forma subjetiva, porque o produto não era de qualidade, mas porque o produto não atingia aquele mínimo de peso exigido no edital de licitação. E se nós aceitássemos, né, um produto de peso menor e exigindo que todas as licitantes trouxessem produtos com o peso exigido, seria uma forma de não agir de forma igualitária a todos aqueles que participavam do certame. Então, todas as classificações, e aí nós podemos falar em todas, se deram pela ausência de cumprimento das amostras como exigido no edital. Parece que ficou claro também que o edital possibilitava um número grande de amostras, um número grande de produtos que poderiam ser trazidos por essas empresas. Nenhuma das empresas impugnou essas exigências antes e nem depois. Mesmo depois que elas foram desclassificadas, também não entraram com recursos em relação, demonstrando que elas mesmas reconheceram a ausência do cumprimento daquilo que estava no edital. Esta licitação foi feita em cumprimento a uma lei, uma recente lei feita no município. O município não tinha prazo para realizar nova licitação. Então, por essas questões, tanto de orçamento, que 3 empresas participaram e, portanto, seria possível aferir que o preço era de mercado, assim como já foi aceito por essa corte nos TCs 1493-00910, TC 807-00911 e TC 2442-00908, a defesa, então, pede que o orçamento seja visto como um todo e não, né, a compatibilidade de preço seja visto não apenas por aquele orçamento que acompanhou, em princípio, a licitação, mas todos esses outros elementos que poderiam demonstrar a economicidade deste contrato. E também, em relação à descrição dos produtos, quando nós olhamos as outras, tanto o FDE quanto o FNDE, ou mesmo o próprio Tribunal de Contas, quando exige um material específico, há um mínimo de descrição desses objetos. E me parece que a Prefeitura de Sorocaba ficou dentro dessa razoabilidade, né, com exceção aí apenas em questão aos produtos importados. E, por fim, dizer da objetividade da desclassificação das empresas. As empresas não foram desclassificadas de forma subjetiva, mas de forma objetiva. A ideia não foi favorecer uma marca, uma empresa, nem nada disso, mas única e exclusivamente dar cumprimento ao edital que havia sido publicado. Eu agradeço. A palavra retorna a Vossa Excelência, conselheira Cristiana. Nós que agradecemos, doutora Iris, e cumprimento Vossa Excelência pela defesa apresentada e vou retirar o processo de pauta para nova análise com reinclusão automática na próxima sessão. Perfeitamente. O processo retira de pauta, retornando para a próxima sessão. Muito obrigado, doutora Iris. Próxima sustentação, também em matéria de responsabilidade da conselheira Cristiana de Castro Moraes, apregou o doutor Marcos Vinícius Ibanhes Borges. Cuida-se do TC 161-2014, são as contas da Prefeitura de Santa Fé do Sul, exercício de 2014. Dr. Marcos Vinícius representa a Prefeitura de Santa Fé do Sul. Eu cumprimento Vossa Excelência, é sempre uma honra tê-lo nessa tribuna. Doutora Cristiana, a palavra de Vossa Excelência para o relatório. Também cumprimento o advogado e faço uma síntese do relatório. Aqui são contas anuais do exercício de 2014 da Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul. A instrução, a fiscalização apontou diversos itens, destaco alguns de maior relevância, como pagamento a maior
maior por parte dos secretários municipais, na questão da remuneração dos agentes políticos, e a questão dos encargos sociais. Não houve o recolhimento da parte patronal dos encargos sociais referente a maio a dezembro de 2014. Aqui a instrução é dividida. A assessoria técnica manifestou-se a favor dos demonstrativos. O Ministério Público de Contas opinou pela emissão de parecer desfavorável, tendo em vista a ofensa ao princípio da eficiência na aplicação dos recursos no ensino, excessivas alterações orçamentárias, recolhimentos parciais dos encargos do regime próprio de previdência social devidos no exercício, não ter feito levantamento de bens móveis e imóveis, irregularidades reincidentes no quadro de pessoal e descumprimento reiterado de determinações dessa Corte, além de sugestão de expedições de determinações e recomendações em face da instrução da matéria. A SDG se manifestou pela emissão de parecer favorável. A matéria constou na pauta do dia 23 de agosto, foi retirada. Acrescento que no dia 29 de agosto foi entregue em meu gabinete uma peça denominada Memoriais, onde o interessado procurou reforçar suas teses de defesa, sobretudo em relação à possível regularidade dos atos praticados na gestão dos pagamentos devidos ao encargo social, ao regime próprio de previdência social. Eu só relembro que, conforme abordado no laudo de inspeção, o município deixou de recolher ao regime próprio os valores pertinentes à parte patronal, competência de maio a dezembro de 2014, determinando a assinatura de acordo de parcelamento no valor de R$ 2.198.501,82. Relembro que o termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários estabeleceu o pagamento em 60 parcelas, devidas a partir de 20 de janeiro de 2015, atualizadas pelo INPC, acrescidas de juros simples, mais 1% ao mês. É a síntese do relatório. Doutor Marcos, a palavra de Vossa Excelência pelo prazo regimental. Muito obrigado, Excelência. Primeiramente, boa tarde a todos, senhor presidente, senhora relatora, senhor conselheiro José Romero, excelentíssimo doutor Sérgio, eminente procuradora do Ministério Público de Contas, servidores, a todos os presentes. Como já mencionado pela excelentíssima relatora, algumas impropriedades foram apontadas no relatório das contas de 2014. Contudo, vou me ater àquela que, aparentemente, pela jurisprudência e pelo entendimento que essa Corte tem há muito tempo, me parece a mais sensível para a emissão do parecer favorável, que se refere especificamente ao recolhimento dos encargos sociais. Esse parcelamento que foi feito dentro do exercício de 2014, ele realmente foi exclusivamente pertinente à parte patronal dos encargos que deveriam ser recolhidos ao Instituto de Previdência do município. Então, a parte funcional foi devidamente recolhida, todos os outros demais encargos foram devidamente recolhidos pelo município, ficando só essa parte patronal, um montante de aproximadamente R$ 2.200.000, vamos arredondar para ficar mais fácil. Em que pese, falando de números, aparentemente possa parecer um valor alto, olhando para o exercício anterior, 2013, comparando o valor da dívida de longo prazo existente em 2013 com a receita arrecadada em 2013, a dívida do município correspondia a aproximadamente 9,64%. Em 2014, com a inclusão desses valores do parcelamento, o montante dessa dívida, comparado com a receita do exercício de 2014, teve um acréscimo de 0,31%, passando para 9,95%. Ou seja, além de ser de um percentual ínfimo a diferença, ficou abaixo de 10%, não comprometeu os exercícios seguintes, tanto é que foi juntado nos memoriais, nessa peça apresentada ontem, uma certidão cedida pelo Instituto de Previdência, confirmando que no exercício de 2015 os recolhimentos foram devidamente realizados. A situação não se repetiu no exercício seguinte. O parcelamento vem sendo devidamente cumprido, todos os recolhimentos do exercício foram feitos, e olhando para trás, os exercícios passados, pegando de 2009 a 2013,
fica comprovado que 2014 foi uma situação atípica. Por quê? O município nunca fez, de 2009 para cá, não realizou nenhum tipo de parcelamento referente a encargos sociais. Foi uma situação diferenciada que exigiu uma medida de imediato para aquele exercício. Tanto é que essa colina da Corte, em análise e em julgamento de situações parecidas, vem entendendo que, desde que não haja o comprometimento de exercícios futuros orçamentários, há possibilidade de emissão de parecer favorável. Hoje mesmo, pela manhã, em julgamento da segunda Câmara, as contas do município de Populina tiveram o mesmo contexto e foram agraciadas com o parecer favorável também das contas de 2014. Salvo engano, é o processo 142-02614. Em 2014, no final do exercício, em dezembro, esta Corte também julgou, emitiu o parecer das contas de Rio Claro de 2012, onde o valor mencionado naquele processo era de mais de 9 milhões de reais, devidos ao Fundo de Previdência daquele município. Igualmente foi feito um parcelamento, ou seja, por se tratar das contas de 2012, passou para exercício seguinte, passou para mandato seguinte, período legislativo seguinte. E, mesmo assim, recebeu o parecer favorável desse egrégio tribunal. Dessa forma, fica demonstrado que, desde que não haja o comprometimento orçamentário, há possibilidade e há fundamentação para se requerer a emissão de parecer favorável às contas de 2014 de Santa Fé do Sul. Tratou-se, sim, de uma situação diferenciada. No caso de Rio Claro, ainda havia um agravante, porque, além do não recolhimento dos encargos patronais, havia também o não recolhimento de parte dos encargos funcionais, o que poderia caracterizar, em tese, a apropriação indébita. E, mesmo assim, a situação foi relevada. Então, por essas questões, e queria só fazer um pequeno comentário em relação aos memoriais. Vossa Excelência pôde verificar que não foi abordado nenhuma tese nova, não foi trazido nada de contexto que pudesse exigir uma nova instrução, manifestação. Nada disso. Ele simplesmente foi apresentado com a finalidade de, assim, em respeito ao princípio da economicidade e da celeridade processual, aproveitando que ainda estamos em primeira instância, né, evitar que esse processo pudesse partir para uma situação de reexame, porque vejo, até com base na jurisprudência e por todo o contexto, que há a possibilidade dessa conta ser aprovada, se assim entender Vossa Excelência. Essas são as razões que apresento para a defesa e peço a emissão de parecer favorável às contas de 2014 de Santa Fé do Sul. Agradeço ao tempo. O tribunal que agradece a Vossa Excelência. A palavra retorna à eminente relatora. Também agradeço, advogado, pela defesa aqui proferida e quero esclarecer o que colocado pelo Dr. Marcos é o seguinte: os memoriais mesmo, eles não inovaram em nada, tanto traz um resumo da situação. Tanto nessa situação, os memoriais não foram juntados aos autos. Por isso, não foi dado vista ao MPC que os memoriais nem foram juntados aos autos. Tá? E eu vou, considerando toda a defesa aqui apresentada, eu vou retirar o processo de pauta para uma nova análise com reinclusão automática na próxima sessão. Perfeitamente. Então, retirado de pauta com reinclusão automática na próxima sessão. Muito obrigado a Vossa Excelência, doutor Marcos. Retornamos à ordem do dia. Me incumbe relatar os itens 19 e seguintes. 19. Concorrência, contrato, aditivos, apostilamento de reajuste, aditamentos de fiança. Prefeitura de Taboão da Serra com SOEB Pavimentação, execução de obras de urbanização de assentamentos. A TJ pela regularidade, a SDG pela irregularidade. Inicialmente, acolho as justificativas acerca da adequação do orçamento prévio que anteceder a realização do certame, eis que os correspondentes valores foram lastreados em tabelas CIURB, SINAP, PIN e FDE, reconhecidas no âmbito desta Corte. De igual maneira, a apresentação de capital social integralizado é aceita por nossa jurisprudência.
No caso da quitação de anuidade perante o CREA, ela foi exigida apenas do vencedor da disputa, e aí sim a condição da empresa está aberta. Com referência à impossibilidade de contratação de profissional autônomo para efeito de habilitação de licitantes, a formalização do edital seguiu as diretrizes estabelecidas pela União, as quais dispuseram que, além de contar com recursos federais e municipais, a licitação seria financiada mediante aporte de valores do BID. A Prefeitura, portanto, a meu juízo, limitou-se a observar o modelo colocado à sua disposição para ter acesso aos recursos de financiamento internacional. Assim, eu voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 20 e 21 em conjunto. Edital de credenciamento, 2 contratos da Prefeitura de Piruíbe com MRF Médicos Associados e o Instituto Educacional Carvalho. Objeto: prestação de serviços de diagnose, exames de imagem, pronto atendimento de médico plantonistas. A TJ é pela regularidade, a fiscalização e SDG pela irregularidade. Trata-se, como dito, de edital de credenciamento. A defesa, após declaração subscrita pela secretária de administração, afiançou que, além das contratadas, 2 clínicas acorreram ao pleito. Contudo, não existe registro de que as empresas tenham atendido às exigências do edital ou tenham sido de fato credenciadas. Ou, em caso negativo, deveria constar registro dos motivos de afastamento das candidatas. Daqui surge outro questionamento. A autorização para abertura do processo administrativo falou em contratação somente de pessoas jurídicas, mas o preâmbulo do edital abriu a possibilidade de ajustar tanto com pessoas físicas quanto jurídicas. O termo de referência assegurou textualmente que a empresa credenciada seria remunerada considerando a equipe de profissionais colocadas à disposição, estabelecendo valores unitários por plantão médico. Vale ressaltar que referido item estimou a realização de 2.190 plantões por ano, 6 por dia, significando despesas de 97,7% do valor total. Restante dos gastos está pulverizado em exames diversos. Não seria demais, portanto, afirmar que, em verdade, a avença girou em torno do fornecimento de médicos para atender junto a órgãos municipais de saúde pelo prazo de 1 ano, ou, em outras palavras, redundou em contratação de pessoal por via reversa. Sobre o preço praticado, os termos contratuais não deixaram inequivocamente claros os valores contratados, com uma estimativa anual que sofreu majoração, bem como preços unitários de exames. Não se comprovou a prévia reserva orçamentária compatível e, como bem chamou a atenção o SDG, não se tem notícia de que o credenciamento tenha sido franqueado durante sua vigência para que outros interessados pudessem aderir à prestação de serviços. Eu encurto razões e voto pela irregularidade, propondo a aplicação de multa de 200 UFESPs à autoridade responsável. Em discussão, em votação, aprovado. Em conjunto também 22 e 23, termos aditivos e de retificação a contratos da Prefeitura de São Bernardo do Campo com 2 empresas de publicidade, Sotaque Brasil e Octopus Comunicações. A matéria principal já foi objeto de aprovação em oportunidade anterior. A fiscalização foi pela regularidade, a TJ e a SDG pela irregularidade. Penso que a matéria comporta a aprovação, senhores conselheiros. O secretário de Comunicação solicitou a majoração do quantitativo avançado, justificando o pleito com a realização iminente de grandes obras viárias na cidade, que demandariam campanhas informativas para minimizar os transtornos e a divulgação de rotas alternativas. Igualmente, a implantação de programas e projetos de governo, como inauguração de unidades de pronto atendimento, hospitais, festivais gastronômicos, obras de revitalização de bairros e logradouros, etc. Creio que, em se tratando de gastos estimados e considerando que o parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8666 permite acréscimos e supressões de até 25%, não subsiste imperfeição de relevo, até porque as despesas poderiam não alcançar tal limite e, de toda sorte, seriam adimplidas em consonância com as tarefas realizadas e as notas fiscais emitidas. Assinalo que a questão do estabelecimento de valores mínimo e máximo não distor do permissivo criado pela cláusula 9ª do instrumento de contrato, já aprovado por esse tribunal, não comportando qualquer verberação.
Convém anotar que os termos de reratificação tiveram como finalidade corrigir deslize consignado no primeiro termo aditivo, aspecto unicamente material, portanto. Voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 24, convênio da Prefeitura de Piracicaba com a Associação dos Fornecedores de Cana, integração do hospital daquela associação ao regime do SUS. A instrução é dividida. A municipalidade lavrou o convênio em 9 de fevereiro de 2015, determinando, todavia, que a vigência do pacto fosse considerada a partir de 1º de janeiro de 2015, 40 dias antes, o que certamente implicaria a prestação de serviços e realização de pagamentos sem suporte em instrumento legal. Vai daí que, considerando que a entidade já atuava junto ao município com um fulcro em convênio anteriormente firmado, conclui-se que as partes apenas deram continuidade a ajuste tácito. Nessa linha, a execução das tarefas que viriam a ser conveniadas teve início sem estribo em plano de trabalho, sem metas a serem atingidas e etapas de execução, além de cronograma de aplicação de recursos. Deveria o município, verificando que o pacto se aproximava do encerramento, iniciar tratativas para a formalização de nova avença nas mesmas bases ou sob outro modelo, para evitar a solução de continuidade do atendimento à saúde. Igualmente, ocorreu majoração dos valores conveniados em cotejo com o pacto imediatamente anterior, sem que se comprovasse que a tabela SUS teve reajuste assemelhado. Por fim, a capacidade operativa do hospital conveniado não ficou bem estabelecida, já que, aqui a conta é impressionante, a previsão do número de procedimentos mês importaria a consecução de 99 atendimentos por dia em 2 compartimentos do hospital, consoante anotou a nossa equipe de inspeção. Voto pela irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado. Relatórios e votos individualizados, 25 a 27. Câmaras Municipais de General Salgado 2015 e Poloni e Tambaú 2014. Convergência pela regularidade, meus votos acompanham. Em discussão, em votação, aprovados. 28, Prefeitura de Itaquaral 2014, também unanimidade no sentido da emissão de parecer favorável, o meu voto acompanha. Em discussão, em votação, aprovado. Prefeitura de Iborá, 2014. Eu vou acompanhar o Ministério Público na sua conclusão desfavorável, já que o quadro de pessoal apresenta problemas desde 2011. O tribunal advertiu, não foi objeto de nenhuma providência por parte do administrador, que, ao contrário, continua a sustentar a legalidade da sua conduta no provimento destes cargos. Voto pela emissão de parecer desfavorável. Em discussão, em votação, aprovado. 30, Prefeitura de Iporanga, 2014. Temos problemas com transferências ao Legislativo acima do permissivo constitucional, déficit na execução orçamentária, resultado financeiro comprometedor, não cumprimento reiterado da ordem cronológica de pagamentos. Também aqui, acompanhando o Ministério Público, voto pela emissão de parecer desfavorável. Em discussão, em votação, aprovado. 31, Prefeitura de Itaberá, contas de 2014. Aqui os problemas estão situados nos precatórios, que não foram adequadamente honrados, e eu acompanho a convergência de toda a instrução e voto pela emissão de parecer desfavorável. Em discussão, em votação, aprovado. O 32 eu retiro de pauta com reinclusão automática na próxima sessão. 33, Prefeitura de Aspásia, contas de 2014. Déficit comprometedor na execução orçamentária, resultado financeiro negativo, irregularidade nos encargos sociais no que toca a recolhimentos ao regime de previdência local. Com a unanimidade da instrução, voto pela emissão de parecer desfavorável. Em discussão, em votação, aprovado. 34, recursos ordinários contra a decisão que julgou irregulares as contas da Empresa de Desenvolvimento de Limeira, exercício de 2009. Recorrem os liquidantes da empresa à época. A instrução é desfavorável, conheço em preliminar. Conhecido, encaminhei a vossas excelências a entrega de relatório e voto, e aqui me parece que a única
justiça em mudança está no apenamento de um dos liquidantes que respondeu pela empresa em período de 19 dias em janeiro e 9 dias em dezembro, cobrindo afastamento do titular. E ele recebeu a mesma penalidade pecuniária do que o titular. Então, eu proponho a Vossas Excelências o provimento parcial apenas para afastar a multa àquela autoridade. Em discussão, em votação, aprovado. 35, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregular a prestação de contas de repasse da Prefeitura de Osasco a Eco Esportes Internacional. Exercício é 2007, recorre à Prefeitura. Instrução é desfavorável, conheço em preliminar. Conhecido. A ausência de prestação de contas pela entidade beneficiária, bem como de demonstração documental da destinação das verbas públicas, inviabiliza considerar regulares os atos em apreço. Nada obstante, ao reconhecermos que a administração não compactuou com a omissão no dever de prestar contas por parte da beneficiária, também se faz necessário excluir a responsabilidade do administrador pela irregularidade decretada em primeira instância. Daí, reconhecendo-se que o pedido da recorrente merece guarida, nos exatos limites do quanto objeto do apelo. Foi exatamente para essa finalidade que ocorreu a apelação. Eu dou provimento ao recurso, afasto a responsabilidade da administração e do seu dirigente, senhor Emídio Pereira de Souza, e ressalto a pertinência da sua não inclusão na lista da Justiça Eleitoral. Em discussão, em votação, aprovado. 36, recurso contra a sentença que julgou irregular a prestação de repasse da Prefeitura de José Bonifácio à Associação de Pais e Amigos de Excepcionais Local. Exercício 2011, recorre o ex-prefeito. O Ministério Público de Contas e a SDG são pelo provimento do recurso, que conheço e dou provimento nos exatos termos daquelas manifestações. Em discussão, em votação, conhecido e aprovado. 37, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregular matéria apartada das contas de Santo Antônio do Pinhal para análise de contratação empresa para recuperação de créditos previdenciários em 2012. Recorre o ex-prefeito, que foi multado em 200 UFESPs. A TJ é pelo provimento, chefia Ministério Público e SDG pelo não provimento. Conheço em preliminar, conhecido. A contratação em si, ela é irregular por todas as razões que já conhecemos. Há um atenuante aqui do ato do administrador, senhores conselheiros, que tão logo ele percebeu aqui o encaminhamento que a matéria ganhou no tribunal, em relação não só à contratação, mas quanto à própria compensação previdenciária em si, ele se acobertou com a propositura de uma ação judicial, em que visa convalidar em juízo aquilo que administrativamente foi efetivado. Me parece suficiente para que nós possamos afastar a multa imposta. E essa é a minha proposta de provimento parcial, exclusivamente para essa finalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Recurso contra a sentença que julgou irregulares despesas com exames laboratoriais sem licitação da Prefeitura de Guaraçaí. Não provimento à instrução, conheço em preliminar, conhecido. As contratações ultrapassaram em muito o limite legal permitido para a dispensa de licitação. Nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. Os itens 39 a 41 já foram relatados pela doutora Cristiana. Para os itens 42 e seguintes, a palavra retorna à sua excelência. Senhor presidente, senhor conselheiro, eu relato o item 42. Trata-se de dispensa de licitação e decorrente contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de São Vicente e a Companhia de Desenvolvimento de São Vicente, a CODESAV, objetivando a prestação de serviços de elétrica na rede de ensino do município pelo período de 12 meses. Também em exame um termo aditivo. Toda a instrução, a TJ, a chefia da TJ, a SDG, todos convergiram no sentido da irregularidade da matéria. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e entendo que a matéria não se encontra em condições de receber a aprovação dessa Corte de Contas. Com efeito, não há nos autos o projeto básico, o levantamento dos quantitativos necessários por escola,
devidamente fundamentados e avaliados, nem a especificação dos serviços a serem executados em cada uma das escolas, tanto no contrato inicial quanto no termo aditivo, elementos imprescindíveis para a demonstração da necessidade de contratação, dos acréscimos contratuais e também para a validade do acompanhamento da execução contratual. Verifico que não há no processo justificativa para os elevados quantitativos que foram previstos na planilha orçamentária, sendo que alguns dos itens não possuem necessidade de serem substituídos anualmente. Embora solicitada, a Prefeitura Municipal de São Vicente não remeteu as medições mensais devidamente avaliadas e autorizadas pelo gestor responsável, indicando todos os itens efetivamente aplicados em cada equipamento público, ou seja, quais são os itens aplicados em cada escola. Dessa forma, a Prefeitura Municipal de São Vicente não comprovou que os itens foram efetivamente aplicados nas respectivas unidades escolares. No tocante à pesquisa de preço, eu entendo que a sua confiabilidade foi prejudicada diante da ausência de elementos que garantam a efetiva atuação das empresas consultadas no mercado e no ramo específico do objeto, consequentemente, a razoabilidade dos preços. Acrescento o fato que houve a cobrança de taxa de administração de 10% a título de remuneração da contratada. Por fim, observo que não houve a demonstração de reserva dos recursos necessários que suportassem a despesa do decorrente contrato, nem foi encaminhada prova de regularidade fiscal. Como bem observado por SDG, o impedimento no tocante à regularidade fiscal foi um dos fundamentos para o julgamento da irregularidade das contas da CODESAF exercício de 2009. Nessa conformidade, o meu voto é pela irregularidade da dispensa de licitação, do contrato, da prestação de serviço, do termo de aditivo. Eu proponho ainda a multa ao ex-prefeito, senhor Tércio Augusto Garcia Júnior, multa que estipula em 500 UFESPs e proposta de encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual. Em discussão. Em votação, aprovado o voto. Senhor presidente, eu solicito retirada de pauta do item 43 com reinclusão automática na próxima sessão. 43, portanto, reincluído para a próxima sessão. Vossa Excelência continua com a palavra. Eu relato em conjunto, se não houver objeções, os itens 44 e 45 da pauta. Pois não. Eu encaminhei previamente relatório e votos a Vossas Excelências. No item 44 está em exame um termo de retificação, termo de prorrogação e termo de aditamento referente a um contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista e ARGS Serviços Médicos Limitada. A tomada de preço, o contrato decorrente, os termos de prorrogação foram julgados irregulares por essa Corte. No item 45, termos aditivos referentes a um contrato firmado entre a Prefeitura de Registro e a empresa Concita Limitada. O ajuste e a precedente licitação também foram julgados irregulares por essa Corte. Face ao princípio da assessoriedade, o meu voto é no sentido da irregularidade dos itens. E os votos estão em discussão. Em votação, aprovados. O item 46 também eu solicito retirada de pauta com reinclusão automática na próxima sessão. 46 com reinclusão automática. Relato agora o 47. Contas da Câmara Municipal de Caiuá relativos ao exercício de 2014. Eu observo que a edilidade atendeu aos limites financeiros constitucionais e legais avaliados pela Corte. A questão quanto à gratificação universitária, eu vejo que a matéria ganhou destaque também no âmbito das contas da municipalidade local, sendo que o seu exame objeto de atuação apartada e na apreciação dos últimos exercícios, havendo decisão da Corte no sentido da legalidade, eu vou aqui adotar o mesmo posicionamento. E, ante o exposto, eu vou acompanhar as manifestações favoráveis de ATJ, sua chefia e SDG, e voto pela regularidade com ressalva das contas da Câmara Municipal de Caiuá, exercício de 2014. Em discussão. Em votação, aprovado o voto. Item 48, Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, exercício de 2014.
Aqui toda a instrução ATJ e MPC pela regularidade com ressalva. Acompanho a instrução. Em discussão, em votação, aprovado. Item 50. Contas do município de Tremembé, referente ao exercício de 2014. Aqui as contas encontram-se comprometidas em razão da situação econômica financeira, do excesso de gastos com pessoal verificado no exercício, 58,87%, e da insuficiente aplicação de recursos no Fundeb. Nesse cenário, e acompanhando a manifestação de ATJ, chefia de ATJ, MPC, o meu voto pela emissão de parecer prévio desfavorável às contas de Tremembé, exercício de 2014. Em discussão, em votação, aprovado. 51. Contas do exercício de 2014 da Prefeitura Municipal de Reginópolis. Aqui a TJ e Ministério Público de Contas se manifestaram pela emissão de parecer favorável às contas. Eu acompanho a instrução e voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. Item 52, contas do exercício de 2014 da Prefeitura Municipal de Santo Expedito. Aqui verifica-se que a administração de Santo Expedito cumpriu os principais aspectos da gestão administrativa, orçamentária e financeira avaliadas por essa Corte. No que diz respeito à aplicação dos recursos do Fundeb, antes realço o abono da questão nas opiniões traçadas por ATJ e SDG. São favoráveis ao abono. Diante das circunstâncias existentes nos autos, eu observo que a deficiência na aplicação dos valores devidos ao Fundeb, aqui foram cerca de R$17 mil, a questão ficou mais afeta à falta de controle geral da administração, pontuada em diversos itens do relatório de inspeção, do que propriamente a intenção de burlar o mandamento legal. Eu considero que a falha possa ser levada a ponto, não é suficiente para culminar com a rejeição das contas. Acompanhando a TJ e SDG, eu entendo que a falha pode ser relevada com determinação que essa diferença seja aplicada. Essa situação, no meu voto, eu cito jurisprudência no mesmo sentido, contas do município de São Pedro, Macedônia 2013, Pracinha 2013, Arthur Nogueira 2013. Com relação à execução orçamentária, tem um pequeno déficit de 2,46%, mas o saldo financeiro negativo é suportável, porque é bastante inferior a um mês de arrecadação. Nessas condições, eu vou acompanhar a TJ e SDG, meu voto pela emissão de parecer favorável à Prefeitura Municipal de Santo Expedito, exercício de 2014. Em discussão. Em votação, aprovado. 53, contas do exercício de 2014 da Prefeitura Municipal de Luiz Antônio. A matéria passou pela avaliação da assessoria técnica, acenando positivamente ao pedido da origem para que sejam desconsiderados apontamentos que acresceram despesas de pessoal, como frente de trabalho e guarda-mirim. Nesse sentido, o novo cálculo estabeleceu um índice de 53,56% com gasto de pessoal no terceiro quadrimestre. A TJ posicionou favorável às contas, diferentemente, o MPC pelos parecer desfavorável pela mesma questão. A análise exercida pela assessoria técnica acatou os argumentos da defesa. Desse modo, extraiu despesas que, na verdade, contêm uma natureza social e assistencial. Eram, que no caso, frente de trabalho e guarda-mirim. Assim, eu acolho o índice definido pela TJ, estabelecendo que o município encerrou o exercício com gasto de pessoal em 53,56%. Quanto ao resultado da execução orçamentária, foi deficitário em 0,36%. Observo que esse saldo não é suficiente, não houve desequilíbrio fiscal, porque é negativo a um mês de arrecadação. Nessas condições, eu acompanho a TJ e proponho a MC de parecer prévio favorável às contas de Luiz Antônio, exercício de 2014. Em discussão. Para me agregar à conclusão de Vossa Excelência, que essa é uma questão recorrente, me parece adequado que frentes de trabalho e guarda-mirim tenham um enfrentamento de categorias de despesa de assistência
social e não de folha de pagamento, para onerar a folha de pagamento, né? A frente de trabalho ela é aberta para atender famílias que estão em situação de vulnerabilidade social e que recebem esse apoio público através da possibilidade de contratação. Eu acompanho Vossa Excelência nessa conclusão. Agradeço. Continua em discussão. Em votação, aprovado. O item 54, contas da Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente, relativo ao exercício de 2014. Aqui a TJ e MPC opinaram pela emissão de parecer favorável. Acompanho a instrução. Discussão, em votação, aprovado. 55, contas anuais do exercício de 2014 da Prefeitura de Rincão. A situação aqui, a TJ e SDG favorável, MPC desfavorável. Aqui verifica-se que a administração de Rincão cumpriu formalmente os principais aspectos da gestão administrativa e financeira dessa Corte. O déficit de execução orçamentária foi de 3,60, um saldo financeiro inferior a um mês de arrecadação. Eu acho que pode ser tolerado mediante expressa recomendação para que a municipalidade proceda a esforços fiscais tendentes à constituição de superávites nominal e primário. Assim, diante do verificado nos autos, eu acompanho a TJ e SDG e voto pela emissão de parecer prévio favorável às contas da Prefeitura Municipal de Rincão, com recomendações e determinações constantes no corpo do voto. Está em discussão? Em votação, aprovado. Já o item 56 trata-se de recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito do município de Riversul, diante de uma sentença que considerou irregulares contratações diretas realizadas pelo Executivo em 2012, visando a prestação de serviços médicos. Fundamentou a decisão o fato de não restar demonstrada a situação emergencial que justificasse as contratações sem um regular procedimento licitatório, bem como a expressividade dos valores envolvidos. A SDG, pelo não provimento, em preliminar, recursos em termos, dele conheço. Conhecido. No mérito, como bem apontado em primeira instância, o Executivo deveria ter promovido licitação objetivando a prestação de serviço. Acompanho o SDG e voto pelo não provimento do recurso. Não provimento, está em discussão. Em votação, aprovado. Eu relato em conjunto, se não houver objeções, o item 57 a 59 da pauta. Perfeitamente. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências. Trata-se de exame de recursos ordinários interpostos pelo ex-prefeito de Montemor contra sentenças que julgaram irregulares tomadas de preços e contratos firmados pela municipalidade. O juízo de irregularidade fundamentou-se na falta de pesquisa de preço, exigência de recebimento de recolhimento de taxa de retirada de edital, em afronta à súmula 26 desse tribunal, a imposição de apresentação do atestado Processo Produtivo Básico, o PPB, que somente poderia ser exigido da licitante vencedora, a comprovação de qualificação técnica mediante a apresentação de 3 atestados e a ausência de republicação do edital após as modificações no seu texto. SDG, pelo não provimento, em preliminar, recursos em termos, dele conheço. Conhecido. No mérito, as razões recursais são insuficientes para reverter o juízo de irregularidade. Eu voto pelo provimento parcial, somente para reduzir a multa, que em cada processo foi fixada em 200 em cada um, eu reduzo em cada um para 160. Em cada um deles. Em cada um. Em discussão, em votação, aprovado. 60. Recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito do município de Itapecerica da Serra, contra a sentença que julgou irregular prestação de contas de recursos repassados à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal, condenando a beneficiária a não receber novos repasses. Aqui a situação é a seguinte: julgou irregular a prestação de contas, mas não condenou a devolução, mas suspendeu de novos repasses. O juízo de irregularidade fundamentou-se na prática de admissão de funcionários para a educação através da APM. MPC, pelo não provimento do recurso, em preliminar eu conheço do apelo. Conhecido. Aqui, está errada a situação, porque
inadmissível contratação de pessoal através da EPM. Entretanto, quanto à suspensão para novos recebimentos, entendo que essa suspensão deve ficar restrita, adstrita à proibição, suspensão de receber novos recursos da espécie. Ou seja, a PM não pode receber recursos que estejam diretamente vinculados a gastos, a despesa de pessoal, mas poderia receber outros tipos de recursos. Perfeitamente. Nessa conformidade, eu vou votar pelo provimento parcial do recurso para fim de afastar a condenação de suspensão para novos recebimentos. Contudo, deixando bem claro que a proibição de que esses recursos não podem ser para a contratação de pessoal. Em discussão. Em votação, aprovado o voto. E no item 61, recurso ordinário interposto pelo senhor Antônio Márcio Siqueira, prefeito municipal de Aparecida, contra a sentença que aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. Na ocasião, estava-se analisando admissão de pessoal, e a penalidade foi aplicada em razão de ter sido ultrapassado o limite prudencial de 95%, previsto no artigo 22 do parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. A SDG se manifestou pelo provimento do apelo, em preliminar recursos em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, na esteira da interpretação dada pela SDG, penso que o apelo comporta provimento, eis que o excesso na despesa com pessoal representa o desacerto na administração a ser analisado quando dos exames das contas do município. Em questão, foi até um dos motivos de rejeição das contas de 2012. Ademais, verifica-se no exercício subsequente, depois, o município tomou as medidas necessárias. Nessas condições, o meu voto é pelo provimento do recurso a fim de cancelar a multa aplicada ao prefeito, o senhor Antônio Márcio da Siqueira. Em discussão. Em votação, aprovado. Torna a palavra ao eminente conselheiro Josué Romero para os itens finais. Senhor presidente, item 62, em exame e representação da empresa Florestec Engenharia, em face de concorrência promovida pela Prefeitura de Sorocaba para a prestação de serviços técnicos em programa de regularização fundiária. Questiona, em síntese, cláusula que determina a retenção de 11% ao INSS referente à cessão de mão de obra. Não assiste razão a representante ao questionar disposição editalícia que apenas repete obrigação legal tributária. Assim, voto pela improcedência da representação. Em discussão. Em votação, aprovado o voto. Item 63, em exame, 4 termos aditivos ao convênio celebrado entre a Prefeitura de Santo André e a Associação dos Pioneiros Pro-TV, para a execução de projeto educacional na Escola Parque do Conhecimento, naquele município. O convênio e a prestação de contas do exercício de 2008 foram julgados regulares pela Corte. No curso da instrução, as justificativas apresentadas no entender de assessoria técnica e chefia conduzem ao juízo de regularidade dos termos aditivos em análise. Assim, encurto razões e voto pela regularidade da matéria. Em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, eu peço retirada de pauta do item 64 com retorno ao gabinete. 64, retorno ao gabinete do senhor relator, que continua com a palavra. Itens 65 e 66 em conjunto. Pois não. Em exame, pregão presencial e decorrente contrato celebrado pela Prefeitura de Barretos com a empresa Nutricionale Alimentos para aquisição de cestas básicas pelo período de 12 meses. Ainda em exame, representação questionando a aglutinação indevida de produtos, a ausência de informação do local de entrega das cestas e o excesso de especificações para o item feijão. No decorrer da instrução, as falhas relativas à aglutinação e ao local de entrega restaram afastadas, remanescendo, contudo, a excessiva especificação do item feijão, restringindo a competição no certame. Assim, na companhia de ATJ e MPC, voto pela irregularidade da licitação e do contrato e julgo parcialmente procedente a representação. Em discussão, em votação, aprovado. Agora os itens 67 a 69 em conjunto. Pois não. Em exame, termo aditivo ao contrato de gestão firmado entre a Prefeitura de Itajobi com a organização social Irmandade do Hospital São José
para prestação de serviços complementares e operacionalizar programa no âmbito da saúde. Em exame ainda, prestações de contas relativas aos exercícios de 2011 e 2012. O termo de aditamento foi efetivado visando afastar o vício que motivou o julgamento desfavorável do contrato de gestão pela primeira Câmara, consistente na contratação terceirizada de agentes de endemias e agentes comunitários. A prestação de contas de 2011 está maculada pela cobrança de taxa de administração, situação não ocorrida em 2012, onde as despesas foram devida e adequadamente demonstradas. Assim, curto razões e voto pela regularidade do termo aditivo, pela regularidade da prestação de contas do exercício de 2011, excluído o montante destinado à taxa de administração, e pela regularidade da prestação de contas do exercício de 2012. Em discussão. Em votação, aprovado. Agora, itens 70 a 73 em conjunto. Perfeitamente. Em exame, atos de dispensa de licitação e decorrentes contratos para alocação de ônibus e combis para transporte de alunos da zona rural do município de Iaras. Os atos de dispensa de licitação e análise não atendem aos requisitos exigidos nos artigos 25 e 26 da Lei 8666, sendo, portanto, ilegais. E, além disso, não restou demonstrada a adequação dos preços praticados com os de mercado. Assim, acompanho os órgãos de instrução e voto pela irregularidade dos atos de dispensa de licitação e dos decorrentes contratos. Em discussão. Em votação, aprovado. Item 74. Em exame, prestação de contas de recursos repassados em decorrência de convênios que a Prefeitura de São Manuel celebrou com diversas entidades do terceiro setor. No curso da instrução, na instrução dos autos, restou comprovada a correta utilização dos recursos. As entidades apresentaram demonstrativos em conformidade com as normas vigentes e o órgão concessor emitiu pareceres conclusivos, atestando que foram cumpridos os objetivos dos ajustes. Assim, ante as manifestações favoráveis dos órgãos de instrução, voto pela regularidade da prestação de contas em exame. Em discussão. Em votação, aprovado. Item 75. Trata-se da prestação de contas de recursos transferidos pela Prefeitura de Bertioga à Associação Civil Cidadania Brasil, no exercício de 2012, em decorrência de termo de parceria, objetivando a gestão e implantação de projetos para contemplar jovens, idosos e moradores de rua, tendo por referência a política de assistência social e o Sistema Único de Assistência Social. As principais irregularidades que remanescem após a execução do feito são a cobrança de taxa de administração por parte da entidade parceira e parecer conclusivo com valores divergentes em relação a outros documentos da prestação de contas apresentada. Assim, na companhia dos órgãos técnicos, voto pela irregularidade da prestação de contas, condenando a entidade à devolução dos recursos e à suspensão de novos repasses até regularizar as suas pendências perante essa Corte. Em discussão. Em votação, aprovado. Senhor presidente, há um pedido da defesa para produção de memorial, então eu peço a retirada do item 76 da pauta, com retorno... Retornando ao gabinete, 76, retorna ao gabinete do senhor relator. Agora, itens 77 a 81 em conjunto. Pois não. Trata-se do exame das contas anuais dos municípios de Clementina, Irapuã, Ribeira, Serra Azul e Nova Castilho, todas relativas ao exercício de 2014. Os principais índices legais e constitucionais foram atendidos. Assim, voto pela emissão de parecer favorável, sem prejuízo das ressalvas e recomendações que constam da íntegra dos votos. Que estão em discussão. Em votação, aprovados. Item 82, trata-se do exame das contas anuais da Prefeitura de Iacanga, relativas ao exercício de 2014. Comprometem estas contas o déficit orçamentário acima de 10%, não amparado por superávit financeiro do exercício anterior, bem como o déficit financeiro, ao qual teve um incremento de quase 2.000% em relação ao exercício anterior. Assim, voto pela emissão de parecer desfavorável, sem prejuízo das recomendações que constam do corpo do voto. Em discussão.
Em votação, aprovado. Item 83, trata-se do exame das contas anuais da Prefeitura de Cássia dos Coqueiros, exercício de 2014. Maculam as presentes contas déficit orçamentário de 9,31%, déficit financeiro acima de R$ 2 milhões e a violação ao artigo 29A da Constituição, pois o repasse ao Legislativo foi de 7,41% da receita tributária ampliada do exercício anterior. Assim, na companhia dos órgãos técnicos, voto pela emissão de parecer desfavorável, sem prejuízo das recomendações encartadas na íntegra do voto. Parecer desfavorável está em discussão. Em votação, aprovado. Item 84, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de Gestão de Projetos da Noroeste Paulista, em face da decisão da primeira Câmara, que negou o provimento aos recursos ordinários interpostos contra a sentença que julgou irregular a prestação de contas dos recursos repassados pela Prefeitura de Pirajuí. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, o embargante não logrou demonstrar a existência de omissão, dúvida, obscuridade ou contradição na decisão recorrida. Assim, voto pela rejeição dos embargos. Em discussão. Em votação, aprovado. Item 85. Trata-se de recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Apiaí contra a sentença que julgou irregular a prestação de contas de recursos repassados à APM do Centro Municipal de Atendimento Especializado, utilizados na contratação de funcionários pela referida PM. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, as razões recursais não são aptas a afastar os fundamentos da decisão atacada. Contudo, a notícia de aplicação de multa em situação análoga a permitir a relevação da multa aplicada. Assim, dou provimento parcial para afastar a multa aplicada, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida. Provimento parcial ao voto. Está em discussão. Em votação, aprovado. E, por fim, o item 86, trata-se de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Buri, em face de sentença que julgou irregulares as contratações de professores de educação básica por tempo determinado. Fundamentou a decisão o elevado número de professores temporários em relação aos efetivos, denotando a falta de planejamento adequado por parte da administração. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, o recorrente não logrou demonstrar o caráter emergencial e excepcional das contratações dos 178 professores de educação básica em relação aos 128 cargos efetivos providos por concurso. Assim, encurto razões e nego provimento ao recurso. Em discussão, em votação, negado provimento ao recurso. Cumprimos, assim, a matéria constante da nossa ordem do dia. A palavra retorna aos senhores conselheiros para eventuais considerações finais. Indago da doutora Renata se há algum item com ciência específica. Excelência, vou requisitar o item 7 e o item 74. Por favor. Item 7. A matéria de minha responsabilidade. E 74. Prefeitura de São Manuel. Doutora Cristiana. Não, doutor Josué. 74, doutor Josué. Perfeitamente. 9 e 74, consciência específica ao Ministério Público. 7 e 74. 7 e 74, perfeitamente. Meus agradecimentos a todos. Declaro encerrada a sessão. Muito boa tarde.